Olá, bom dia, tudo bem? Que bom que vocês continuam conosco. Uma vez mais estamos aqui, agora para dar algumas pinceladas sobre o histórico da Trindade Divina. Pedimos que prestem muita atenção, pois poucas pessoas conhecem esses fatos de grande importância. Pedimos também que se inscrevam no nosso canal, compartilhem nossas informações e ativem as notificações para receber nossos vídeos logo que sejam publicados. Esta ideia de uma terceira entidade divina só ganhou expressão em fins do século II e início do século III, em decorrência do rito batismal que já vinha sendo praticado em Roma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bem como do credo católico, estruturado na crença nessas três pessoas divinas. Foi para dar consistência a essas iniciativas romanas que os tradutores, ou os copistas da Bíblia, adicionaram as palavras que se encontram na segunda parte de Mateus 28:19, quais sejam: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estas palavras atribuídas a Cristo nunca saíram da sua boca e nem aparecem em nenhum outro texto em que a grande comissão dada por Jesus foi repetida. Vejamos a nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada, considerada em diversos países como a melhor edição das Sagradas Escrituras. Abre aspas. É possível que em sua forma precisa, essa fórmula batismal reflita a influência do uso litúrgico de Roma, posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome de Jesus, conforme Atos 1:5 e Atos 2:38. Mais tarde, deve ter se estabelecido a associação do batizado às três pessoas da Trindade. Fecha aspas. Segundo Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI, o texto, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é totalmente alheio ao Novo Testamento, tendo sido, segundo ele, uma invenção de Roma. Vejamos a íntegra do seu depoimento na primeira edição do seu livro, Introduction to Christianity, página 82-83, já traduzido. Abre aspas. A forma básica da nossa profissão de fé trinitariana, Mateus 28:19, tomou forma durante o curso dos séculos II e III, em conexão com a cerimônia do batismo. Medida em que seu lugar de origem está em causa, o texto Mateus 28:19 veio da cidade de Roma. O batismo da Trindade e texto de Mateus 28:19, portanto, não se originou da igreja original que começou em Jerusalém por volta do ano 33. Era um pouco como a evidência demonstra, uma invenção posterior do catolicismo romano, completamente inventada. Muito poucos sabem sobre estes fatos históricos. Introdução ao Cristianismo, por Joseph Ratzinger, página 82-83, edição 1968. Nós adquirimos a última edição deste livro de Ratzinger em português, o qual pode ser adquirido nas livrarias católicas ou pela internet, onde essas informações podem ser resgatadas completamente. Basta entrar no Google com o título desse livro em português e fazer sua encomenda. O livro em inglês também pode ser consultado na internet. Lembramos que essas informações constam também nos concílios da época, principalmente no Concílio de Constantinopla, ocorrido em 381 Anno Domini. Ora, se a fórmula básica do credo católico, estruturada sobre a crença nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, teve como berço a cidade de Roma em fins do século II e aparece integralmente nas versões atuais do texto de Mateus 28:19, escrito no primeiro século,
significa que houve uma inclusão ilegal da expressão batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo no versículo em consideração, conforme esclarecimento de rodapé da Bíblia de Jerusalém. Por outro lado, as palavras de Ratzinger nos levaram a conferir as demais passagens bíblicas que, a exemplo de Mateus 28:19, se referem à grande comissão de Jesus, onde podemos perceber que não era preciso nem mesmo sair da Bíblia para compreender a verdade que estava contida nas palavras do Papa Emérito. Vejamos, por exemplo, a passagem de Marcos 16:15-20, quando Jesus, após a ressurreição, se dirige aos seus 11 discípulos que estavam reunidos à mesa e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Eis que milagres haverão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, operando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio dos milagres que se seguiam. Esta passagem de Marcos, paralela à de Mateus 28:19 em questão, não se refere à fórmula batismal, nem cita diretamente o Espírito Santo, mas assegura que o poder de Deus deveria acompanhar a pregação dos discípulos, para confirmar suas palavras por meio de milagres, exemplo do que aconteceu com o próprio Jesus após sua unção pelo Espírito Santo às margens do Rio Jordão. Este texto de Marcos também dá crédito à tradução de Atos 1:8 do grego para o francês, que examinamos inicialmente. Ainda no cenáculo, quando Jesus citou a grande comissão evangélica, o apóstolo João fez também seu comentário, no qual não há nenhuma referência ao batismo, senão vejamos. Disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Roá HaKodesh. João 20:21-22. Vemos aqui que o Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma crente. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo, pois reveste o que o recebe com os atributos de Jesus. O Messias, nesta ocasião, atribuiu-lhes apenas uma dose atenuada do Espírito Santo, mas o suficiente para eles se prepararem para recebê-lo de forma plena no Pentecostes. Após esta revelação do modo como Jesus comunicou-lhes o Espírito Santo, soprando-lhes sobre eles, dando-lhe o mesmo sentido que tem o nosso espírito, passou a dar ênfase à estratégia divina de fortalecer a pregação dos discípulos por meio de milagres, a exemplo do que aconteceu com o próprio Cristo. Abre aspas. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, versos 30 e 31. Quando, no domingo de sua ressurreição, Jesus apareceu a 2 dos seus discípulos que estavam a caminho do vilarejo de Emaús, repetiu novamente a grande comissão evangélica, dizendo-lhes, aspas, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas.
Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 46, 49. Considerando que em Atos 1,8 é o mesmo Lucas que redige o texto, é lógico que nesse verso ele esteja tratando do mesmo poder, o Espírito Santo, vindo para revestir os discípulos. Das palavras que do alto sejais revestidos de poder, citadas no verso 49, podemos deduzir com segurança a mensagem, que do alto sejais revestidos do Espírito Santo, citadas pelo mesmo Lucas em Atos 1,8, confirmando a tradução do francês Louis Segond. Até aqui não encontramos nenhuma referência à fórmula batismal do Credo Romano, nas passagens em que a grande comissão foi repetida. Não temos, portanto, nenhuma razão para duvidar das palavras de Ratzinger. Portanto, segundo a nossa metodologia, as palavras batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo são totalmente destituídas de sentido em relação ao restante da Bíblia, devendo por isso serem descartadas. Bem, essa é a mensagem que tínhamos para hoje. Esperamos que tenham gostado e que não se esqueçam de dar o seu joinha, de curtir nossa mensagem musical e até o próximo vídeo, se Deus quiser.